Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Edivan e está começando mais um episódio do Estudo Cast. Para quem não me conhece, eu sou bolsista do projeto de extensão Centro de Difusão em Defesa dos Direitos Humanos e sou aluno do curso de Psicologia da Universidade Fevale. Hoje eu estou aqui na presença das minhas colegas, vou passar a palavra para elas se apresentarem para quem não conhece elas. Oi, meu nome é Vitória. Oi, eu sou a Júlia. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gabriele, sou estudante de psicologia e vou guiar vocês sobre o tema de alienação parental hoje. Eu vou propor novamente aquela atividade quando eu introduzi o tema, para vocês, que é uma atividade reflexiva, para que a gente possa iniciar a falar sobre o tema de alienação parental. Então, eu gostaria que vocês falassem a primeira palavra que vem na cabeça, assim, ao comentar sobre o assunto de alienação parental. O que vem? Qualquer palavra, assim, aleatória, ou de repente pode ser uma situação que vem na cabeça de vocês? Manipulação. Manipulação. É uma palavra. Separação. Manipulação também. Uhum. Na minha cabeça vem bastante, além dessas palavras que vocês comentaram, vem fortemente a palavra divórcio, assim, que é a base desse assunto. E, geralmente, a alienação parental ocorre quando os pais se separam. Não quer dizer, que sempre vai ocorrer quando os pais se separam. Pode ocorrer até mesmo quando eles estão juntos. Pode ocorrer do pai ou da mãe ficar falando mal um do outro para os filhos, tá? Mas geralmente é quando ocorre o divórcio litigioso ali. Então, mentira, guarda, convivência, relacionamento, interferência psicológica, são palavras que vêm na cabeça. A alienação parental, ela é basicamente a implantação de falsas memórias na criança ou adolescente. É importante ressaltar que a alienação parental, ela não é reconhecida como uma síndrome, ou como uma doença. Até tem a teoria do Richard Sapp, síndrome de alienação parental, mas como essa teoria dele não tem embasamento científico, a Organização Mundial da Saúde considera apenas um problema de relacionamento entre criança e cuidador, tá? Apesar de fazer bastante sentido a teoria dele, na verdade ele tem até livros que explicam sobre, como não tem embasamento científico, ele utiliza até ele como exemplo, no livro, ele não tem referência nenhuma, então por isso que não é considerado uma doença, apesar de fazer super sentido que a criança venha ter consequências, e ela vai ter, ela vai ter de fato consequências, sintomas, com esse desastre dentro de casa, contra um pai contra o outro, vai ter sintomas, mas não necessariamente ela vai ficar doente, ela vai desenvolver um transtorno. Ok, até aqui? Tudo certo. Tá, só para ver se eu tô falando e vocês estão me escutando mesmo. Seguimos, então. Eu quero apresentar para vocês também um caso real oficial, que foi parar na justiça, bem sério, assim, para entender que a alienação parental, ela não é só o pai e a mãe ficar falando coisinha um do outro, ela pode chegar a situações bem graves, como a mãe, por exemplo, acusar o pai de abuso sexual ou abuso físico, Então, ela começa a espalhar isso para os parentes e até chegar na justiça, até mesmo fazer a criança mentir, manipular a criança a falar esse tipo de coisas, Implantação de falsas memórias, bem isso. Tu chegar numa criança e falar que o teu pai te abusou, e montar todo um cenário para que a criança possa chegar lá na delegacia
ou então lá na justiça e reproduzir tudo o que a mãe falou. Meu Tá. Deus, que Bem isso. É assustador, né? assustador, nossa. Ela cria todo um cenário e geralmente é realizada pela mãe, tá? Mas assim, agora tem casos que o pai abusador está utilizando da lei de alienação parental, tá? Ou seja, ele tá fazendo, tá abusando, tá batendo, tá abusando sexualmente e tá indo até a justiça acusar a mãe de alienação parental. E tem dado certo, né? Tem o caso contrário, no caso. Porque é muito fácil, né, chamar as mulheres de loucas e as crianças de que fazem fantasia, né? Que fantasiam as coisas. Deixa eu ver. Então, reforçando, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, vocês já devem ter escutado falar frases do tipo: seu pai não se interessa por você, agora ele tem outra família. Seu avô tem dinheiro e não ajuda nas suas despesas, então você não deveria mais visitá-lo. Já ouviram? Aí já se encaixa aquela palavra que eu falei no início, né? Que acaba se tornando uma manipulação, né? Porque para que o filho sinta uma certa raiva, um certo ódio do pai, ou vice-versa, né? Da mãe, por conta de coisas que o pai ou a mãe criam para que ele forme tenha esse sentimento, né? É exatamente isso, né? A implantação de falsas memórias, volto a dizer, ela cria todo um cenário ali, a criança é criança, né? Que a gente vai falar? Estamos falando ali de crianças de 3, 5 anos, no máximo 7, assim. Tá? Então, o conceito de síndrome de alienação parental foi criado pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner em 1985. Ele é conhecido pelo trabalho como perito judicial em mais de 400 casos de guarda de crianças, defendendo pais, professores e membros de congregações religiosas de acusações de abusos sexuais e de pedofilia. Tem muita gente que comenta, né, que o Richard defendia pais abusadores, mas é que tem os dois lados ali, né, que nem eu disse no início. A mãe comete, né, é responsável por maior parte da alienação parental, se for fazer uma pesquisa, mas tem agora os casos que o pai está utilizando, está se aproveitando dessa lei, né? Sim, sim. Então, um genitor poderia, como forma vingativa, desconstruir a imagem do outro para a criança, inclusive criando falsas memórias de abuso sexual. Que triste, né, para a criança viver nesse meio. Então, claro que vai ter consequências, claro que vai desenvolver sintomas, né? Talvez não tão fortes que nem ele afirma ali sobre uma futura síndrome. E às vezes eu acredito, né, que na maioria das vezes esses pais não têm a consciência do que eles estão fazendo na vida dos filhos, né? Porque isso vai ter consequências a longo prazo, certamente. E muitas vezes, acredito eu, né? Eu nunca vivenciei um caso de alienação parental, mas eu acredito que muitas vezes esse filho acaba na vida adulta ou até mesmo na adolescência se virando para um desses pais, né? Se virando contra um desses pais pelas coisas que foram feitas a ele nesse momento, né? Então, é bem triste. Sim, não consegue desenvolver um sentimento pelo outro, porque pensa, desde os teus 3 anos, desde os teus 5 anos, a tua mãe
tá ali falando, ó, teu pai não presta, ele não paga pensão, ele não faz isso, ele fez tal coisa contigo. Meu, como é que tu vai ter um sentimento por uma pessoa, por mais que seja o teu pai? Tu vai ter ele como um monstro. Sim, já cria toda essa imagem, essa figura, né? E é muito difícil desconstruir isso também, né? Porque muito do que a gente vive na nossa infância, a gente acaba levando para nossa vida adulta, né? Então é bem complicado. Sim, mas eu também penso assim, tá, a criança vai ter consequências. Eu foquei mais nessa parte, né? Nas consequências da criança. Mas eu fico pensando assim, como pode, né, a pessoa assim não aceitar o divórcio, não aceitar a separação e conseguir mentir esse tipo de coisa, sabe? Porque uma coisa é tu, ui, nossa, descobri os defeitos do meu ex-marido só agora, eu vou começar a falar mal dele. Tá, isso já são casos mais normais, assim, sabe? Para pais que são separados, até eu vivenciei um pouco disso. Lógico que meio que um fala um pouco mal do outro, mas agora tu chegar num ponto de mentir que teu filho foi abusado, levar o caso para a justiça, poxa vida, sabe? Segue a vida. Eu penso que essa pessoa ela também tem algum problema, né? Ela vai causar um problema nos filhos, mas ela já carrega um problema muito maior, talvez, com ela. Ô, Gabi, eu concordo contigo, mas a gente também tem que pensar, talvez, pensando no jurídico, muitos advogados que vão fundo nessa mentira. Não estou generalizando que são todos, mas vão fundo na mentira, fazem todo tipo de manipulação porque preferem ganhar o caso do que realmente perceber que está acontecendo uma situação ali, sabe? É muito difícil isso. As pessoas fazem de tudo. Sim. Tu diz assim contra o homem, né? No caso, a mãe leva o caso para a justiça. A mãe, o pai também, às vezes acontece os pais abusarem sexualmente das crianças e, né, para tampar, diz que a mãe tá fazendo alienação parental. Te entendi, realmente, né? Tá. Atos que caracterizam alienação parental, então. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós, para dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Agora também reforçando que a alienação parental, ela não ocorre só com o pai, né, com a mãe, mas assim, digamos que tu more com a tua avó, né, ela tem tua guarda por algum motivo específico, ela também pode cometer alienação parental, né? Por exemplo, não vai visitar a tua mãe, ela te abandonou, coisas do tipo, entendem? Então, pode acontecer de mudar o domicílio para local distante, sem justificativa nenhuma, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor. Pesado, né? Tu pega e se muda do nada. Complicado. E quais são as consequências, então, da alienação parental para a criança ou adolescente? A alienação parental é capaz de produzir uma diversidade de consequências para os pais, porém seus efeitos mais dramáticos, recaem sobre os filhos. A criança, muitas vezes ainda indefesa, né, não consegue perceber a não aceitação do término da relação dos seus pais, e muito menos os jogos de chantagens realizados pela mãe ou pelos pais para se afetarem. A criança ou adolescente desenvolve uma completa repulsa pelo pai ou pela mãe alienado. Crises de agressividade, tristeza, dificuldades de relacionamento, atos obsessivos compulsivos, fobias, pesadelos, dificuldade de manter relacionamentos, desconfiança. Então, são essas as consequências, né? Eu gosto bastante da teoria do Richard, mas realmente não necessariamente a pessoa vai desenvolver algo específico, né? Ela pode ter uma dessas consequências aí bem forte,
acompanhada durante muito tempo. Isso é importante da gente saber. Eu já vou fazer a leitura do caso. E o que acontece com quem pratica alienação parental? Além da prisão, que eu não fazia ideia, tá, gente? Não sei, depois me falem. Outras penalidades podem ser aplicadas ao alienador parental. Isso da prisão eu sabia já, Gabi. Eu já tinha visto uma vez, se eu não me engano, na TV eu vi sobre isso. E, por um lado, eu acho super importante ter esse tipo de penalidade, talvez, para justamente quebrar esse paradigma de que o pai ou a mãe podem acabar, fazendo e falando o que quiserem para os filhos. Já entra muita questão do que a gente falou da ECA, de, que crianças também têm seus direitos, né? Então, eu acho super válido isso também. Sim, é verdade. Eu não sabia sobre a prisão, mas acho importante também, como eu já tinha comentado nos nossos estudos, eu tenho um caso de alienação parental muito próximo, né? Que é com o meu irmão, a mãe do meu irmão, e eu acho que se as pessoas soubessem mais sobre isso, com certeza ia coagir mais. Nesses casos mais sérios, assim, que nem eu vou fazer a leitura depois sobre o caso, é extremamente assustador, assim, sabe? Eu fico bem triste depois, como essa criança vai ser, assim, sabe? Não necessariamente reforçando, né, que a criança vai ser uma atormentada, né? Mas é que fica aquela coisa, né? Fica aquele sentimento, aquela dorzinha lá no fundo, e talvez até mesmo as consequências que eu citei, que podem interferir muito durante toda a vida dessa pessoa, né? Pode determinar muitas coisas da vida dela. Então, além da prisão, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, né? Estipular multa ao alienador, que deve ser o que mais acontece, tá? A prisão deve ser mais em casos mais graves, que nem eu vou contar o caso para vocês. Determinar acompanhamento psicológico, fato. Determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, importante. E aí, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa para pontuar, para compartilhar? Algum caso que vocês tenham vivenciado? As sequelas que ficam na criança, depois que ela cresce, é uma coisa assim que vira uma bola de neve, né? Porque ela não entende, ela cresce, ela tem a mesma relação com outra pessoa, e aí o filho dela vê aquilo e passa pro próximo pessoa que casar, e pro outro, então é muito louco como vira uma bola de neve isso tudo, sabe? Se não é resolvido na hora. Tu diz que pode se tornar um ciclo vicioso? Tipo, ela fazer com os seus filhos? E os filhos fazer com os filhos e seguir assim, ciclo vicioso. Bem isso mesmo. Aquilo que eu tinha comentado que acontece, que é um caso assim, particular, né? O meu irmão tem que estar, como ele tem que estar sempre escolhendo, né? Um dos pais, ou fazendo. Estando do lado de algum, defendendo algum deles, quando a gente ia passear e conhecer lugares, assim, turistar mesmo, ele sempre, até nisso, ficava com uma dificuldade, sabe? De escolher, ele parecia que tinha que estar escolhendo um lugar, sabe? Ele não podia ter gostado de 2 praias ou de 2 campos, ele tinha que sempre estar escolhendo um. Em todas as áreas da vida dele, ele sempre tem que ter um melhor. Ele nunca pode gostar de 2 ou algo assim, porque desde pequeno ele sempre tem que ter um preferido, alguém que ele vai defender mais, alguém que ele vai estar do lado, sabe? Uma coisa mais importante, sabe? Como se o sentimento por um anulasse o sentimento do outro, entendeu? Tu diz porque a mãe dele sempre fez ele escolher entre um e o outro? Sim, assim, nesse quesito, sim, de... não, assim, escolher não seria, tu fica comigo, tu fica com teu pai, não, sabe? Mas de sempre, assim, querer que prevaleça
ela na vida dele, que ele faça sempre referência a ela, tipo, tudo que tu tem é por causa minha, tu tá aqui por causa minha, eu que tu sustento, teu país, teu pai aquilo. Se for pra escolher alguém, ele teria que escolher ela, entende? Ela não falava com essas palavras, né? Mas é um jogo psicológico, né? É um jogo, isso que eu ia Manipulação falar. velada, sabe? Mas eu acho que eles nunca vão falar com palavras tipo, eu quero que tu fique comigo, tu vai ficar comigo. Vai ser sempre, talvez, dando um agrado, dando uma indireta, usando de uma situação. E falando assim, eu fulano isso, ciclano aquilo, sabe? Que acontece muito quando tem o divórcio, e eu acho que é bem mais comum no começo do divórcio, né? Mas depois de anos de separação, eu acho que isso não é normal, eu acho que daí é tipo assim, sabe? Sei lá, é estranho, porque, cara, faz anos, entende? Muitos casamentos, tipo, a pessoa já terminou faz 5 anos, 8 anos, 10 anos, e o outro ainda tem aquela birrinha, sabe? Tipo, gente, você tem um filho juntos. Essa questão, assim, de separação é bem complicada, né? É um jogo de egos também, né, gente? Tem muita questão do ego, muitas vezes que tá, né, inflado e tal, e a pessoa acaba, tipo, querendo usar o que tem ao seu alcance pra prejudicar a outra pessoa, né? Tem muito isso também. Principalmente quando não é a pessoa que pediu o divórcio, né? Exato. Fica nesse lance de parece que ela saiu por baixo do que saiu por cima. Entende? Exato. E daí fica recalque, assim, falando bem levemente, a pessoa fica recalcada. Fica. Olha, tem vários casos, assim, da não aceitação de divórcio. Gente do céu, tem gente que tenta cometer suicídio por causa disso, né? Além da alienação parental que comete com os filhos. É pesado demais, acho que tinha que ter um assunto só sobre isso, para depois falar sobre alienação parental. Mas assim, teria muita coisa para falar, muita coisa para pontuar. E tem casos, assim, que a criança, né, que a pessoa só vai descobrir lá com seus 18 anos que a mãe fazia alienação parental. Porque daí já tá a bola de neve, que nem a Vitória comentou, procura um psicólogo, né, porque não se sente bem, tem alguma coisa incomodando, procura um psicólogo, conta lá sobre o histórico familiar, e a psicóloga dá a notícia, alienação parental. Então, demora para descobrir, né, que sofreu isso. E daí, além da descoberta, ter que tratar os seus novos problemas. Seus traumas, né? Exato. Eu até cheguei, quando eu introduzi o tema para as gurias, eu comentei sobre um caso que eu conheço. Fica ruim de compartilhar porque são pessoas próximas, assim, mas nitidamente sofreram de alienação parental e nitidamente as consequências. E eu vou dizer assim para vocês, quando vocês forem ter os filhos de vocês, por favor, né? Vocês, por favor. Eu vou bater lá na casa de vocês. Já não vou ter para não ter perigo. A gente já tá estudando justamente para não ter que reproduzir esse tipo de coisa, né? De chegar lá na casa dele e dizer assim, então, você lembra sobre aquele estudo cast que a gente fez sobre alienação parental? Vou lembrar, com certeza. Não é fácil assim, sabe, gente? Eu acredito que a criança possa vir a desenvolver, né, depois, ali na adolescência, até doenças mentais, assim, transtorno de ansiedade, coisas semelhantes. Não, e a pessoa nunca mais confia nos outros, né? Porque ela deve pensar, né? Se meu próprio mãe, minha própria mãe, meu próprio pai me manipularam, né? Quem mais é capaz de fazer isso? A pessoa não confia em mais ninguém, eu acho. O relacionamento acaba ali, com qualquer pessoa. Sempre com o pé atrás. Agora, eu nem lembro qual foi a palavra que a Gabi falou, mas me deu um
um estalo que, para quem vai ouvir, né? Eu estava comentando ali sobre o meu caso em particular com meu irmão. O meu irmão também, ele é deficiente, ele tem síndrome de Kabuki, o que também agrava a situação, né? E as tantas outras diversas. Só comentando assim para quem está ouvindo o podcast, né? A Ju comentou, né, quando eu introduzi o tema sobre o irmão dela, foi bem bom. Curiosidade sobre o caso, então, pessoal. Os pais separam-se, a mãe ficou com a guarda da criança e o pai podia realizar visitas. Um mês depois, a mãe comparece em uma delegacia e denuncia o pai por abuso, utilizando frases do tipo: minha filha estava com dor nas genitálias. Dessa forma, a delegada ouviu a criança e solicitou o exame de corpo de delito. No depoimento da delegada havia frases como: o pai introduziu o dedo em sua genitália. Porém, no exame, não apresenta ruptura. Se ocorreu, não deixaram vestígios. A criança relatava com as seguintes palavras: o pai beija de língua. Quando fui ao banheiro fazer xixi, o pai tentou colocar a mão em minha perereca. Com essas condições, o pai foi impedido de ver a filha e a menina foi direcionada para fazer terapia tendo apenas 3 anos de idade. Depois de 1 ano, o psicólogo confirma os relatos apresentados pela criança e sua mãe. Decorrido mais um tempo, a mãe e o pai voltaram a se unir, casaram-se novamente e tiveram mais uma filha. A criança, agora com 7 anos, convocada para depor de novo, afirma: essa história que eu beijei na boca e segurei o pipi do meu pai é tudo mentira. Minha mãe tinha raiva do meu pai, pois ele tinha uma amante. A avó da menina também foi ouvida e disse: minha filha é muito ciumenta. O réu sempre foi um bom pai. A mãe escreveu uma carta de próprio punho. Induzia a minha filha a falar que seu pai tinha lhe abusado sexualmente. Vi naquela oportunidade uma possível vingança. Passados 3 anos da carta de arrependimento, que ela escreveu a próprio punho, na frente do psiquiatra, na frente de outras pessoas, ela vem de novo. Separaram-se novamente e, dessa forma, presta novo depoimento. Que o que foi dito era verdade, que seu marido forçou ela a escrever a carta. Pai afastado do lar, está para ser preso, proibido de ver a filha. O que vocês acham dessa história? Essa mulher precisa ser estudada, né? É algo muito fora da realidade. Chega a ser irritante, né? Casaram-se, tiveram filhos, separaram-se, casaram, tiveram filhos, separaram. Tá louco. Imagina a polícia vendo ela vindo de novo. Depois de saber que ela estava casada, que ela já tinha ido, falado que era mentira. Sim, é uma novela? Sim. E não tem o que eles fazer, né? Eles têm que anotar o caso, tudo bonitinho, não tem o que eles fazer. Então, o que o psiquiatra desse vídeo pontua, tá? Que para saber se a criança foi abusada ou não, se investiga o pedófilo e não a criança. Porque quem é abusador tem características, apresenta certos comportamentos. Então, o fato da criança estar fazendo terapia com 3 anos é totalmente inadequado, né? E é isso, pessoal. É muito comum a alegação de abuso sexual na alienação parental. Essa coisa da criança, né? Vou tentar falar com o que eu sei de conhecimento, assim, mas realmente faz sentido porque a criança, além de, normalmente elas têm imaginação muito fértil, né? Elas veem a mãe e o pai com uma autoridade muito grande, então se a mãe diz, tu vai falar isso, a criança fica com medo, ela vai dizer. E ela só vai contar que é mentira quando ela tiver muita confiança na pessoa. Bem isso mesmo, né? Porque ali, que nem quando a criança falou ali com 7 anos, que essa história era tudo mentira, que a mãe era muito ciumenta, porque o pai tinha uma amante, ela talvez se sentiu mais
confiante de poder se abrir, porque a avó também foi dar depoimento, sabe? E porque ali eles já estavam juntos de novo, então eles precisavam depor a favor do pai para ele não ser preso. Sim, faz todo sentido. E olha o cenário, gente. Com 3 anos começou a historinha ali. Depois, com 7 anos, a criança tem que ir lá e falar tudo que falou, né? Que era tudo mentira, a história que não sei o que lá, né? É pesado, né? Uma criança de 3 a 7 anos já tá falando com esse linguajar. E existe muitos casos, não vou dizer especificamente esse, mas de casos que as crianças passam por situações assim, que depois que elas crescem, elas se comprometem em relação sexual, né? Porque cria uma coisa assim na cabeça dela muito grande em relação a isso. A gente não consegue fazer sexo, a gente não consegue o ato da penetração, e é uma coisa às vezes lá que ela nem sabia que estava na cabeça dela, que aconteceu muito antigamente. Real. Teve uma novela que retratou isso, né? Que a novela das 9 foi bem famosa por essas cenas que a menina foi abusada pelo padrasto e ela nem lembrava mais disso, mas ela tinha muito bloqueio com o noivo e bloqueio com algumas coisas também. Por exemplo, ela não podia ver tartaruga. Depois do próprio casamento, ela tinha muita dificuldade para se conectar sexualmente com o marido. Enfim, N fatores. Que daí ela começou a fazer uma terapia. Daí na novela apresenta ela tendo uma sessão de hipnose e ela se lembrando de tudo, né? E daí que ela vê que ela foi abusada e por isso que ela tem esse problema. E eu acho que o Ed está tentando falar e a gente não tá vendo ele, mas Oi, agora. Não, eu tava concordando contigo, Ju. Essa novela, se eu não me engano, é do Outro Lado do Paraíso, né? Eu assisti essa novela e esse núcleo me chocou muito, assim, tipo, tanto que tem lá pro final da novela a cena do julgamento dele e ele super sarcástico, assim, debochando da situação. É bem, bem tenso, assim, sabe? Eu lembro dessa novela. E ele era policial ainda, né? Que dificultou todo o processo. É coisa de novela que eu vou dizer, porque eu sou muito noveleiro, então eu sei tudo de novela. Mas deu muita polêmica essa novela também, né? Eu lembro que ficaram muito bravos porque a novela, tipo, não levou a personagem a uma psicóloga, levou ela a uma coach. Ah, não sei se é. Daí o pessoal ficou coach? Acho Que coach, que a né? coach até, se eu não me engano, não é a atriz, a protagonista. Eu acho que era até a protagonista que fez isso, se eu não me engano. Não, não era ela, era outra. Outra coadjuvante, ó. Eu não lembro exatamente. Então era isso, pessoal, da minha parte. Eu adorei poder compartilhar com vocês as minhas procuras pela internet. Assisti alguns vídeos, realizei algumas leituras. Eu não sei se vocês querem trazer mais alguma situação, querem questionar alguma coisa, de repente eu consiga responder. Eu acho que ficou tudo claro, Gabi, ficou tudo bem claro, com certeza. Bom, então, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Estudo Cast. A gente quer agradecer a presença de todos que estão aqui e também os que estão ouvindo a gente. E até uma próxima. Fiquem bem e tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada.